Pessoal, boa tarde. Eu vim aqui falar um pouco sobre o IPTU, o aumento do IPTU para 2020 de 2,54%. Isso me inquietou, evidentemente, me chamou a atenção, porque o IPTU aqui já é bem caro. Nós, aqui nessa área de Piedade e Candeias, pagamos um IPTU muito alto. E eu quero pensar sobre a relação entre o indivíduo e aquilo que ele chama de sua propriedade. O seu apartamento, a sua casa, o seu terreno. E eu tenho amigos aqui que estão pagando 4 mil, 7 mil reais de IPTU, né? E é de fato muito caro. Então a pergunta é, nós somos os reais proprietários daquilo que achamos que somos donos? Sim ou não? Essa é a pergunta. Então, pensando no direito real de propriedade e pensando no conceito estrito de propriedade, a gente pode perceber que propriedade é o direito real por excelência que dá ao proprietário a faculdade de, número 1, livremente usar a sua propriedade como ele bem entender. Número 2, fruir da sua propriedade, ou seja, ele tomar os frutos provenientes da sua propriedade, desde que isso não implique em destruição da sua própria propriedade. E número 3, ele pode dispor da sua propriedade, ou seja, ele pode vender a sua propriedade para alguém, ele pode inclusive até abandonar a sua propriedade. Tá? Eu não quero aqui entrar no mérito se isso é moralmente correto ou não. Tá? Essa não é a questão. A questão é pensar se de fato nós somos donos ou não daquilo que achamos que somos donos. Tá? No direito real de propriedade, existe um direito chamado enfiteuse. O que é enfiteuse? É quando um proprietário, por exemplo, de uma terra, ele, por não se interessar no domínio dessa terra, ele transfere esse domínio para uma outra pessoa. Ele transfere uma parcela do poder que ele tem de proprietário para uma outra pessoa. Essa outra pessoa é chamada de enfiteuta. O enfiteuta, ele vai poder livremente usar aquele terreno, aquela terra. Ele vai poder fruir da terra, tomar para si os frutos, vai poder tomar os frutos das árvores, a água das fontes, ele vai poder alugar. O enfiteuta, ele poderá também vender o direito dele para uma outra pessoa. Para tanto, o enfiteuta, ele precisa pagar duas taxas. A primeira taxa é chamada de foro. O que é o foro? É um pagamento anual que é feito ao real proprietário, que geralmente ele não reivindica a devolução da terra, a devolução daquela posse, certo? Então o enfiteuta vai pagar o foro, que é essa taxa anual, ao real proprietário. O enfiteuta também, por vender o direito dele para uma outra pessoa, ele vai pagar uma taxa chamada laudêmio. Agora a pergunta é, alguma coincidência com o IPTU e com o ITBI que nós pagamos hoje? Então nós vemos o seguinte, o IPTU, que é o imposto cobrado sobre propriedade em território urbano, que é o que nós pagamos. O IPTU, ele está para o foro. E o imposto de transmissão sobre bens imóveis, que é o ITBI, está justamente para o laudêmio. Quando a gente vende um imóvel, transmite, passa um imóvel para alguém, há a cobrança desse imposto chamado ITBI. Então nós temos aqui o IPTU, que está para o foro, e o ITBI, que está para o laudêmio. E nós, que achamos que somos os reais proprietários, na verdade, estamos para os enfiteutas, que são os quase proprietários. Porque, no final das contas, quem é o real proprietário de nossos imóveis é o Estado. É bem interessante, porque alguns documentos antigos, como por exemplo as escrituras, elas mostram uma sensibilidade muito grande em relação à propriedade privada. A propriedade privada, ela é sagrada, né? Há a sacralidade da propriedade. Tanto é que em Ezequiel, capítulo 46, versículo 18, o Senhor Deus, por intermédio do profeta Ezequiel, ele vai proibir
o confisco da propriedade de um indivíduo por um governante. Então, se hoje um governante cobra um IPTU, um ITBI, ele está confiscando justamente algo que pertence a nós, a nossa propriedade privada. Em resumo, a cobrança do IPTU, do ITBI e de qualquer outro imposto que incida sobre a propriedade, como por exemplo o imposto sobre herança, eles não deveriam ser legitimados, certo? A cobrança disso representa, na verdade, um grande confisco do governante para com os indivíduos. Nós, jaboatonenses, precisamos mudar essa mentalidade e começar a pensar seriamente na extinção completa desses tributos. Lembrando que isso não é uma ideia radical, né? George Orwell, ele vai dizer que a sociedade se afastou tanto da verdade que aqueles que a revelam são odiados. A gente vai até ser chamado de fundamentalista, extremista, radical, mas a verdade é que a cobrança desses tributos representa um verdadeiro confisco, uma invasão, uma intromissão do Estado naquilo que é nosso, que pertence a nós. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima, obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço.